Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. No interior da Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e São Paulo, existe uma floresta conhecida pelos moradores como Mata do Esquecimento. Um lugar cercado por histórias antigas sobre pessoas desaparecidas sem deixar rastros. Trilheiros somem durante caminhadas simples. Caçadores desaparecem em áreas pequenas. E o mais estranho, muitos dos desaparecidos são encontrados dias depois andando em círculos completamente enlouquecidos, incapazes de lembrar o próprio nome. Os mais velhos culpam uma criatura chamada Trente, uma entidade pequena, magra e deformada que vive escondida entre as árvores, observando viajantes perdidos. Dizem que o Trente não mata rápido. Ele brinca com a mente das pessoas até elas esquecerem quem são. Luan, um criador de conteúdo especializado em exploração paranormal, decidiu investigar a floresta após um vídeo viral mostrar um homem desaparecido sendo encontrado semanas depois, no meio da mata, repetindo apenas uma frase. Ele estava me guiando. A internet tratou aquilo como loucura causada por fome e isolamento. Mas Luan acreditava que havia algo maior ali. Ele organizou uma expedição junto de sua namorada Camila e do amigo Renato, responsável pelas gravações. Os três chegaram na pequena cidade de Vale Escuro durante o fim da tarde. O lugar parecia abandonado, ruas vazias, casas antigas, névoa constante cobrindo tudo mesmo antes da noite cair. Na entrada da cidade existia uma placa enferrujada escrita: "Não entre na mata após o pôr do sol". Camila achou aquilo exagerado, mas Renato percebeu algo estranho imediatamente. Não existiam pássaros, nem insetos, nem barulho de vento. A pousada onde ficaram hospedados pertencia a um senhor chamado Sebastião, um homem muito velho que parecia assustado apenas de ouvir o nome da floresta. Luan perguntou diretamente: "O senhor acredita nessa história do Trente?" Sebastião demorou alguns segundos antes de responder. "Vocês nunca devem seguir alguém pequeno na mata." O grupo riu. O velho permaneceu sério. "Mesmo que pareça criança." Naquela noite, Renato acordou com sons estranhos vindo do lado de fora da pousada. Pareciam passos correndo rapidamente ao redor da casa. Toque, 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 passos leves, muito rápidos. Ele levantou da cama e olhou pela janela. Não viu ninguém, mas então percebeu pequenas pegadas molhadas perto da porta da pousada. Pegadas humanas, muito pequenas, como pés de criança. Na manhã seguinte, os três iniciaram a trilha em direção à Mata do Esquecimento. O clima mudava conforme avançavam. A floresta parecia abafada demais. As árvores eram altas, retorcidas e tão fechadas que quase bloqueavam completamente a luz do sol. Camila comentou algo estranho. "Parece que a mata está olhando para a gente." Renato riu nervoso. Então encontraram o primeiro sinal, uma mochila abandonada presa num galho. Velha, coberta de mofo. Dentro havia documentos pertencentes a um homem desaparecido há 8 anos. Mas o pior estava escrito no caderno encontrado junto da mochila: "Tem alguém pequeno andando atrás da gente." Luan ficou empolgado. Aquilo parecia perfeito para o documentário. O grupo continuou avançando mata adentro até perceberem algo impossível. Eles haviam passado pela mesma árvore 3 vezes. Uma árvore enorme marcada por um símbolo de faca no tronco. Renato verificou o GPS. Sem sinal. As bússolas começaram a girar sozinhas. Camila começou a ficar nervosa. "Vamos voltar." Mas Luan insistiu em continuar. Foi então que ouviram uma risada, baixa, infantil, vinda entre as árvores. Renato apontou rapidamente a câmera para o mato. Nada. Mas a risada surgiu novamente, mais próxima. Camila jurou ter visto algo pequeno correndo atrás de uma árvore. Então veio a voz. "Vocês estão perdidos?" Uma voz infantil, doce. Os três congelaram. Luan respondeu tentando parecer calmo: "Tem alguém aí?" Silêncio.
Então uma pequena sombra cruzou rapidamente entre as árvores. Muito rápida, muito baixa. Renato começou a filmar desesperadamente. A câmera captou apenas vultos escuros se movendo no fundo da mata. Então Camila gritou. Pequenas mãos haviam aparecido atrás de uma árvore. Mãos magras, cinzentas, com dedos longos demais. O grupo começou a recuar lentamente. Foi então que perceberam algo pior. A floresta havia mudado. As árvores pareciam diferentes. O caminho desapareceu. E o céu estava escurecendo rápido demais. Renato olhou o relógio. Eles estavam na mata havia apenas 2 horas, mas já era noite. O pânico começou. Luan tentou encontrar o caminho de volta usando fitas vermelhas que havia amarrado nas árvores, mas todas tinham desaparecido. Então ouviram passos novamente. Toque, 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 correndo ao redor deles, sempre escondido, sempre perto. Camila começou a chorar. A risada infantil ecoava de todos os lados. Então Renato finalmente viu a criatura. Pequena, talvez 1 metro de altura. O corpo parecia humano, mas extremamente magro. A pele era acinzentada como madeira morta. Os braços eram compridos demais. Os olhos enormes refletiam a luz da lanterna como os de um animal. Mas o pior era o sorriso, grande, aberto, cheio de dentes finos e tortos. A criatura observava atrás de uma árvore, inclinando lentamente a cabeça. Então falou: "Vocês esqueceram o caminho." Renato correu imediatamente. Os outros seguiram atrás. Enquanto fugiam, ouviam a criatura correndo entre as árvores, acompanhando eles sem dificuldade. A risada infantil misturava-se aos sons da floresta. Toque, 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 toque. Passos rápidos, leves, impossíveis de localizar. Camila tropeçou e caiu perto de um barranco. Quando olhou para cima, viu dezenas de pequenos olhos brilhando entre as árvores. Não existia apenas um trente, havia vários, observando, imóveis. Luan puxou Camila desesperado e os 3 conseguiram encontrar uma cabana abandonada no meio da floresta. Entraram rapidamente e bloquearam a porta com móveis velhos. Renato tremia segurando a câmera. Do lado de fora, os passos continuavam circulando a cabana. Toque, 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 toque. Então vieram as vozes. A voz da mãe de Camila, a voz do irmão de Renato, a voz do pai de Luan, todos chamando eles para sair. Tá tudo bem. Vocês acharam o caminho. Vem aqui fora. Luan percebeu algo perturbador nas paredes da cabana. Centenas de riscos marcando dias e frases escritas por pessoas desaparecidas. Ele muda as trilhas. Não siga as vozes. Não durma. Ele entra nos sonhos. Camila começou a sentir muito sono de repente. Os olhos dela ficavam pesados. Então, ouviu uma criança chorando do lado de fora. Instintivamente, caminhou até a porta. Renato segurou ela no último segundo. Pela fresta da madeira, era possível ver algo pequeno parado do lado de fora. Parecia uma criança perdida, mas os pés estavam virados para trás. A criatura começou a sorrir lentamente. Então, bateu na porta. Toque, toque, toque. A cabana inteira começou a ranger. Luan percebeu que as paredes estavam cobertas por marcas de unhas, como se dezenas de pessoas tivessem tentado sair dali desesperadamente. Então as vozes começaram a ficar mais agressivas. Abre! Vocês não vão sair! Os Trenti começaram a correr em volta da cabana cada vez mais rápido. Os passos ecoavam como chuva. Toque, 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 toque. Renato apontou a câmera pela janela e viu dezenas das criaturas surgindo lentamente entre as árvores. Pequenas, magras, sorrindo, observando. Algumas andavam tortas, outras rastejavam como animais. Uma delas segurava algo na mão, uma cabeça humana.
Camila começou a gritar desesperadamente. As criaturas imitaram perfeitamente o grito dela do lado de fora. Então começaram a rir. Uma risada horrível, infantil, descontrolada. A porta começou a ceder lentamente. Luan decidiu correr. Os três saíram pela parte de trás da cabana e dispararam pela floresta escura. Mas algo estava errado. A mata parecia infinita, sempre igual. As árvores repetiam os mesmos formatos, o mesmo cheiro, a mesma névoa. Horas passaram, talvez dias, nenhum deles sabia mais. Renato começou a esquecer coisas simples. Não lembrava mais o nome da própria mãe. Camila não conseguia recordar como havia chegado ali. E Luan começou a ouvir a risada, mesmo quando tudo estava em silêncio. Então encontraram uma clareira. No centro havia dezenas de pessoas andando em círculos lentamente, magras, sujas, completamente perdidas. Algumas murmuravam frases sem sentido, outras apenas olhavam para o vazio. Todos desaparecidos da floresta, vivos, mas destruídos mentalmente. No meio deles estava Sebastião, o dono da pousada, muito mais velho do que parecia. Ele encarou Luan lentamente e sussurrou: "Eu nunca consegui sair." As árvores começaram a tremer. Os trentes surgiram ao redor da clareira inteira, centenas deles, sorrindo, aproximando-se devagar. Luan tentou correr novamente, mas não lembrava mais para onde. A última gravação, encontrada meses depois, mostrava Renato filmando o próprio rosto completamente desesperado. Atrás dele, dezenas de criaturas pequenas observavam entre as árvores. Então, Renato começa a chorar e pergunta, olhando para a câmera, qual era mesmo o meu nome. A gravação termina com sons de risadas infantis ecoando pela floresta. Até hoje, pessoas desaparecem na mata do esquecimento. E alguns sobreviventes afirmam ouvir pequenos passos correndo atrás deles durante trilhas noturnas. Toque, 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 sempre acompanhados por uma voz infantil perguntando: "Você sabe voltar para casa?" Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.